Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Grande abraço, galera. Sextou, né? Sextou com muita informação do futebol. Futebol alagoano é massa, que tem sua última rodada da fase de classificação neste sábado. Vamos saber então as duas últimas equipes que vão se classificar para a fase semifinal. Então, os destaques do programa de hoje, a gente vai conversar com a equipe do CSA, que realiza seu último treino esperando o confronto diante da equipe do CSE. E logo após o treino da tarde dessa sexta-feira, já viaja até a cidade de Arapiraca, onde fica em regime de concentração até o sábado. No sábado, até a cidade de Palmeiras dos Índios enfrentar o CSE. Técnico Marcelo Cabo fala no programa daqui a pouco. Também da equipe do Clube de Regatas Brasil, que tem ingresso promocional para a partida diante do Asa na tarde deste sábado aqui na capital alagoana. Qual time vai a campo? Time alternativo também do Alvinegro Arapiraquense, onde repercute a partida contra a equipe do Internacional. E o lateral Gabriel será também entrevistado aqui no canal Esportes. Outro destaque da rodada e também do fim de semana é o jogo da equipe do Peredense contra o Murici na cidade de Murici. E a equipe do Fluminense conquistou a Recopa. Você vai ver os gols aqui no canal Esportes, que começa agora pela sua TV Mar, canal 525 da Net Claro. Vou estar inclusive ao lado do Guilherme Nobre. Acabou de chegar super atualizado. Então fique ligado, a gente volta já já. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Valeu então, de volta. Olha, fim de semana super movimentado pelo Alagoano é massa. A última rodada da fase de classificação acontece neste fim de semana. A equipe do CSA realiza, inclusive no período da tarde, seu último trabalho. E em seguida vai até a cidade de Arapiraca, lá fica em regime de concentração. No sábado vai até a cidade de Palmeiras dos Índios. Às 4 da tarde tem encontro marcado com a equipe do CSE. Precisa a todo custo da vitória para poder então avançar de fase. Agora também a equipe mandante, no caso o tricolor lá da cidade de Palmeiras dos Índios, também precisa da vitória. Tem inclusive a arbitragem FIFA já confirmada. Guilherme, a rodada desse fim de semana, meu amigo, haja coração, né, cara? Haja coração, Orlando. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E é muito legal que, apesar de ser um campeonato alagoano que se distancia um pouco do ideal no seu formato, que chegue na rodada final com pelo menos 3 jogos valendo alguma coisa, porque tem esse CSE e CSA, que é o jogo principal da rodada, isso não tem como a gente negar, que as duas equipes brigam pela classificação. Ainda tem o Murici e Penedense, com as duas equipes também brigando pela classificação, o CRB e o Asa querendo garantir o segundo lugar. Então, assim, vai ser uma rodada muito legal, tensa, com certeza vai ser, mas muito divertida. É bom pra gente que só acompanha de fora, ruim pros jogadores que vão ter que passar por essa tensão lá em campo. Com certeza absoluta. Olha, meu coração já tá igual a música do Alceu Valença, viu? Meu coração tá batendo, como quem diz, não tem jeito, né? Tá assim, cara, porque sinceramente será uma rodada bastante atraente. A equipe do CSA, como eu falei, faz seu último trabalho na tarde de hoje e o técnico Marcelo Cabo ontem falou com a imprensa, inclusive uma coletiva longa, cara, de mais de 30 minutos. E uma das perguntas feitas a ele foi a respeito da declaração do presidente Rafael Tenório, que disse que a equipe realmente está muito diferente daquilo que ele esperava e que não acredita na reação do elenco azulino. Marcelo Cabo fala então com o público que acompanha a gente através da TV Mar. Eu entendo que ninguém está satisfeito com o momento do CSA. Ninguém. Nem eu, nem o presidente, nem ninguém dentro de um contexto vai estar satisfeito com a campanha que a gente está fazendo. O presidente, ele falou aquilo que está acontecendo no momento. A insatisfação ela é de todas, inclusive minha, desse momento que a gente está vivendo dentro da competição. Então, o presidente ele é o soberano dentro do clube, ele é o presidente, toda a fala dele, a gente tem que ter sabedoria, inteligente, se é para contextualizar e saber entender a mensagem para que a gente possa melhorar no momento seguinte. Marcelo, boa tarde. No final de semana completou um mês desde a sua chegada aqui nessa passagem pelo CSA. Queria que você fizesse uma avaliação durante esse período, o que é que você tem encontrado realmente de aspectos positivos daquilo que você deseja ver na equipe. O que é que a gente pode falar desses aspectos nessa avaliação de um mês? Primeiro, eu tenho que ressaltar a dedicação dos atletas no dia a dia de trabalho.
né? Se as coisas talvez não estão encaixando dentro do campo, mas não é por falta de trabalho, dedicação, empenho, nem da diretoria, nem do presidente, nem da comissão técnica e muito menos dos jogadores. É pouco momento que vocês conseguem estar aqui com a gente, vocês estão presenciando muito trabalho, mas infelizmente a gente não está conseguindo levar para o jogo aquilo que a gente tem feito na semana de treinamento. Então, assim, um grupo comprometido com o momento do CSA. A gente entende que a gente precisa trabalhar alguns aspectos de melhoras nesse período de 30 dias, melhoras físicas, da parte física, melhora da parte técnica. A gente tem um padrão de jogo que a gente trabalha bastante, que a gente não está conseguimos em certos momentos, no primeiro jogo do Cruzeiro, primeiro tempo do Cruzeiro, colocar em prática. O jogo do Muricy melhorou a equipe taticamente. Esse jogo agora contra o Penedense, até o gol a gente tinha um comportamento muito bom taticamente no jogo, e aí a gente precisa potencializar isso para que a gente coloque em prática aquilo que a gente treina. O fator que a gente precisa melhorar muito é a confiança e a atitude, né? Em colocar em prática aquilo que a gente trabalha. É uma coisa que não pode faltar uma equipe de futebol e quem enverga essa camisa do CSA. Então, o que eu detectei, duas coisas muito importantes, é aumentar a nossa autoestima, aumentar a confiança do grupo e a gente ter atitude para colocar em prática. Se num certo momento a gente não consegue igualar taticamente, a gente tem que igualar guerreando, confrontando, competindo. Eu tenho certeza que isso é o que a torcida quer ver mais. Um time mais vibrante, mais aguerrido, que às vezes as coisas não vão bem tática e tecnicamente, mas a gente tem que entregar em porção tripla uma entrega no jogo, que às vezes essa é a solução momentânea daquele jogo. Então, alguns fatores me preocupa, me chateia, mas cabe a mim trabalhar o dia a dia e melhorar e potencializar aquilo que a gente entende e vê que a gente pode melhorar para a sequência. Não marcou contra o Ato. Guilherme Nobre, GazetaWeb.com. Professor Marcelo Cabo, no Campeonato Alagoano especificamente, o CSA tem tido um problema em marcar gols. Fez um contra o Penedense, não marcou contra o Muricy, não marcou contra o Asa e fez um apenas contra o CRB. A quem você atribui essa falta de gols do CSA? É problema no meio, é problema no ataque, é falta de definição? O que tem acometido o CSA por essa falta de gols? Abraço. Abraço. Não é falta de trabalho, a gente tem trabalhado bastante. A gente, em certos momentos, a gente tem jogado até com 3 atacantes, um camisa 10. Um time até bem propositivo. A gente não está conseguindo idealizar isso tudo que a gente pensa para o jogo em gols. A gente sabe que a gente tem um aproveitamento muito baixo de gols. A gente sabe que... Eu acho que isso passa muito pela confiança, né? A gente precisa melhorar essa questão de confiança, essa questão da tranquilidade para que a gente possa tentar, a gente possa buscar ser um pouco mais ousado, um pouco mais de tentativa, a gente não ter medo de errar. Quando você fica apreensivo, você paralisa algumas coisas dentro de você, que é a questão de autoconfiança, a questão de tentativa. Eu acho que o fator emocional é uma coisa que está afetando bastante essa confiança que a gente possa ter para melhorar esse rendimento ofensivo, que eu sei que está muito abaixo do esperado, até pelos jogadores que a gente tem, os jogadores que a diretoria trouxe, são jogadores de muito potencial, que a gente não está conseguindo entregar isso nos jogos, esse potencial ofensivo, para que a gente possa marcar mais gols e a gente até defensivamente saímos, a gente não toma muitos gols, né? Acho que, se não me engano, 2 ou 3 partidas nós saímos com 0 no placar, nós não tomamos gols, mas nosso aproveitamento ofensivo é muito pouco. Então a gente precisa melhorar esse potencial ofensivo e é isso que a gente está trabalhando para melhorar.
Técnico Marcelo Cabo falando aqui no canal Esportes, que você tem a oportunidade de também assistir pelo portal GazetaWeb.com. Rapaz, eu fico observando a situação do CSA, parece que tá todo mundo tenso e nervoso, porque até a câmera tá nervosa, não tá, galera? Demais, mano. E não é pra menos, já. O CSA esperou ficar numa situação mais difícil ainda para tomar uma atitude, porque o Marcelo fala aí de confiança, de ser um pouco mais ousado, mas dava para ter feito isso antes. Não poderia não ter chegado numa situação tão grave como é a de hoje, o CSA em quinto, o CSA dependendo de uma vitória fora de casa contra uma boa equipe que é o CSE. Demorou, ficou muito grave a situação. Hoje, se você calcula em termos de porcentagem, o CSA tem menos de 50% de chance de passar, porque 2 resultados são do CSE. Então, assim, esperou muito tempo para tomar alguma atitude. Vamos ver se vai tomar essa atitude que ele fala, de confiança, ser uma equipe um pouco mais ofensiva, um pouco mais ousada. Não creio que ele vá abrir tanto, porque é como ele fala, ser ousado às vezes pode abrir lá atrás e aí facilita para o CSE buscar alguma coisa. Mas alguma medida tem que ser tomada, deveria ter sido tomada antes, mas agora, aí já aos 45 do segundo tempo, vamos ver se vai dar certo. Mas ainda é um pouco duvidoso o que vai acontecer com o CSA amanhã. Quando o ambiente não é bom, quando a fase não é boa, a gente fica colecionando informações. Por exemplo, no jogo contra a equipe do Muricy, a informação lá em Muricy mesmo era que o CSA anunciaria um goleiro até a segunda-feira seguinte. Ele jogou em um sábado. Agora, contra a equipe do Penedense no fim de semana, o técnico Marcelo Cabo disse que uma medida teria que ser tomada até segunda-feira. Isso também não aconteceu. O que aconteceu foi uma entrevista concedida pelo presidente Rafael Tenório. A gente teve a oportunidade de acompanhar também agora o Marcelo Cabo, respondendo exatamente aquilo que o presidente disse que não acreditava na reação azulina. Enfim, é uma tarefa que não é fácil amanhã jogar contra a equipe do CSE lá na cidade de Palmeiras dos Índios, porque como você bem falou, o CSE tem um pouco de vantagem pelo fato de jogar dentro de casa. Tecnicamente eu vejo que é um jogo bastante equilibrado, mas enfim, o emocional do CSE é muito melhor. O CSE que inclusive solicitou a arbitragem CBF e foi atendida. Na realidade, solicitou a arbitragem através da CBF, mas a arbitragem ela é FIFA. Vem de Pernambuco, inclusive o árbitro central, o Rodrigo, que é um árbitro jovem de apenas 36 anos de idade, é agente municipal, da Guarda Municipal, enfim, está este ano fazendo a sua estreia no quadro internacional. A gente espera que realmente tenha um grande trabalho no jogo de amanhã. A gente tem aqui, inclusive, a arbitragem, para a gente passar para você aqui, por exemplo, o jogo do CRB contra a equipe do Asa. Rafael Carlos Salgueiro será o árbitro central, Esdras Mariano de Lima, assistente 1, Aldrin Freire Matias, assistente 2, João Paulo, rapaz, o cara aí, do jogo CSA e Coruripe, ele só apareceu agora, viu? Na última rodada, e como quarto árbitro, vai levantar bandeira lá. O jogo entre CSE e CSA, o Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana de Futebol, árbitro FIFA, árbitro central, Anne Kessi Gomes de Sá, lá do Amapá. Como assistente número 1, Fernanda Kruger. Como assistente número 2, ela que pertence à Federação do Mato Grosso. E o Charles Wende será então o quarto árbitro, ele que é de Santa Catarina, George Feitosa como analista. A partida que é para cumprir tabela entre Coruripe e Cruzeiro. O Carlos Vitor Oliveira, Juan Luiz de Barros, que é árbitro inclusive CBF, Jéssica Alves Bonfim, o Massal Claudino do Nascimento, Helder Brasileiro de Aquino fica como analista. Aí o jogo entre Muricy e Penedense, também é um jogo super importante, lá no estádio José Gomes da Costa. O José Ricardo Laranjeira como árbitro central, árbitro CBF, também CBF. O árbitro mais experiente hoje da Federação Alagoana de Futebol, o árbitro assistente e o Pedro Jorge Santos de Araújo, o Leno Macarta Farias como assistente. Número 2, Carlos Alberto Matias Eloy. Como quarto árbitro, José Elias Santos Filho fica então como analista de arbitragem. O que a gente pode perceber é que a federação caprichou realmente nos árbitros, com a pedido inclusive do próprio presidente, o Felipe Feijó, e aí tem esse quarteto que vem aí de 4 estados diferentes, né? A gente torce então que tenha realmente uma grande apresentação. A gente espera que seja um grande jogo. A gente dá uma faturada e volta daqui a pouco. Inclusive a equipe do CSE se preparando para a partida contra o CSA. Tem um convite, inclusive, para o povo comparecer em grande número e prestigiar o tricolor da cidade de Palmeiras dos Índios. Até já.
Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.